Salmo 25, convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Salmo 25, que começa desta forma: a ti, Senhor, elevo a minha alma. E nós vamos ler esta oração de Davi, que na verdade é uma oração que só Jesus a pode fazer de uma forma perfeita e completa. Na verdade, só Jesus pode dizer de forma perfeita aquilo que nós acabamos de dizer com este canto, com esta melodia. Dizer ao Pai que está nos céus, ao nosso Deus, que Ele é o nosso maior amor. É quando estamos em Cristo e Cristo em nós que nós podemos viver esta realidade, realmente amar a Deus, de lhe obedecer. Este salmo retrata a vida como uma viagem difícil, como algo bem difícil de ser vivido, algo que não podemos fazer sozinho. E um dos focos deste salmo, desta oração de Davi, é sobre fazer decisões. Fazer decisões é algo muito difícil. Quando nós temos que tomar decisões, temos que dizer se fazemos ou não fazemos, se vamos ou se não vamos, se falamos ou ficamos calados. Fazer decisões é algo muito difícil. Há decisões mais difíceis do que outras, mas nós sabemos que é algo difícil. Especialmente quando estamos na liderança, há pessoas à espera da nossa decisão. E neste salmo, então, Davi afirma a sua fé no Senhor e o seu desejo de glorificar Deus, de glorificar o nome do Senhor. Davi não queria falhar, ele não queria trazer desgraça ao nome do Senhor, não queria humilhar, blasfemar de alguma forma contra Deus, agir de forma indigna do nome que ele invocava. Por isso ele esperou no Senhor, adorou, pediu a ajuda do Senhor com confiança. Ele precisava desesperadamente de sabedoria para tomar as decisões certas, para evitar armadilhas, para alcançar o seu objetivo, o seu propósito na vida. Davi não apenas orou por orientação de Deus, como também ele pediu discernimento para compreender a palavra, pois só assim poderia aprender os caminhos de Deus e compreender o seu próprio caminho. Versículo 10: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Davi parou para meditar no caráter do Senhor, o seu Deus, e para lembrar que o Senhor é bom e reto, que aquilo que Ele diz e faz é sempre certo, é sempre correto. O que Deus realiza é bom e é correto. Mas a fé de Davi não é uma fé cega. É uma fé baseada nas promessas da aliança que ele conhecia, uma aliança feita pelo Senhor, o Deus eterno, o Deus fiel e verdadeiro. E Davi conhecia essas promessas, por isso ele confiava no caráter de Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua retidão. E confiava então nessas promessas que Deus iria fazer de acordo com o seu caráter bondoso e misericordioso. Se nós nos submetermos a Ele com mansidão, nós lemos neste Salmo que o Senhor vai se revelar. Se nós nos submetermos a Ele com humildade, Ele ensinar-nos-á os seus caminhos. Mas se nós formos arrogantes, cheios de nós mesmos, Ele ficará em silêncio. No Novo Testamento, a palavra manso, ela descreve um animal domado, um cavalo, mas com muita força, mas domado, controlado. Também é usada para descrever a ideia de um vento suave num dia quente ou um remédio que traz alívio, que traz cura. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é poder sob controle. Pode-se confiar em Deus para guiar aqueles que obedecem à sua palavra, pois a disposição de obedecer é o primeiro passo para o entendimento espiritual. Quando alguém lê a Bíblia e entende a Bíblia,
pode então avançar para a obediência, porque crê nas promessas, crê no caráter. Se alguém quer realmente fazer a vontade de Deus, Jesus disse, João capítulo 7, versículo 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, do Senhor, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Se é de Deus, se vem de Deus, se aquilo que está a ser ensinado, como aquilo que Jesus estava a ensinar, estava a ser dito pelo próprio Senhor Jesus, se aquilo vinha mesmo do céu, se vinha de Deus ou não. Pode-se confiar que Deus será misericordioso e gracioso com aqueles que se arrependem, mas devemos andar no temor do Senhor. E já vamos ver esses versículos que descrevem as condições pelas quais Deus se revela, a quem é que Ele se revela, a quem é que Ele aponta o caminho na hora das decisões. Se o amarmos, se nós o temermos, se nós obedecermos à Sua palavra, Ele aproximar-se-á de nós e partilhará conosco os seus planos. São afirmações baseadas na leitura deste salmo, naquilo que nós podemos compreender desta leitura. Ao andarmos com o Senhor à luz da Sua palavra, nós desenvolvemos uma comunhão próxima, íntima, estreita com o Senhor. Uma intimidade com Ele e compreendemos melhor os seus caminhos, os seus desejos, a sua vontade. Nós podemos confiar no Senhor para nos ajudar e quando Ele o faz, Ele faz em misericórdia e verdade. A Nova Versão Transformadora traduz o versículo 10 com estas palavras: o Senhor conduz com amor e fidelidade. Estas palavras são palavras da aliança, entre Deus e os homens, e aqui traduzidas por amor e fidelidade pela Nova Versão Transformadora, chegam ao grego, no Novo Testamento, como a frase habitualmente traduzida por graça e verdade. Sendo a graça o amor da aliança e a verdade a fidelidade da aliança. Quando nós lemos então em João, capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então a revelação de Deus, o seu caráter misericordioso, bondoso, fiel, traz então esta indicação para Jesus e o seu caráter e aquilo que ele representa, cheio de graça e de verdade. Quando então nós meditamos, lemos nesta declaração da revelação de Deus, a palavra encarnada que é cheia de graça e de verdade, nós compreendemos a maravilhosa verdade de que o amor da aliança de Deus Pai está revelado, encarnado em Jesus Cristo. Ele é o Rei em quem o amor e a fidelidade da aliança podem ser encontrados e experimentados. Este salmo foi escrito de uma forma acróstica. E o acróstico é apenas uma imagem, está todo o salmo aqui, ele está em inglês, mas se chegar perto mesmo dá para ler todo o salmo aqui. Mas ficou com a letra bem pequenina para captar toda a imagem do que é então um acróstico, um acrônimo, esta estrutura em que há como que uma progressão, uma evolução, os temas vão progredindo e depois há como que um regressar pelo mesmo caminho, os mesmos tópicos. E há aqui então um paralelismo entre as ideias do início e do final do salmo. Então eu peço que acompanhem a leitura aí na Bíblia, as ideias do versículo 1, o Senhor é a única esperança. Por isso que a alma se eleva. E é assim que termina. No Salmo 21, nós depois falaremos do Salmo 22, mas o último versículo dessa oração mais pessoal, individual, ela termina no versículo 21, diz: em ti espero. É a ti que eu elevo a minha alma. Então há aí uma ideia paralela entre o primeiro e o último versículo. Versículo 2, protege-me da vergonha. Versículo 20 tem essa ideia, protege-me da vergonha. Versículo 3, envergonha os traiçoeiros. Versículo 19 fala dos inimigos que me ameaçam.
Versículos 4 e 5, petições sucessivas por direção. Os versículos 17 e 18 são petições sucessivas por salvação, por livramento. Versículo 5, Deus é a minha salvação. Versículo 17, eu ainda preciso de salvação. Versículo 6, lembra-te da tua... ainda no versículo 5 tem a ideia de eu espero, e no versículo 16, voltando um pouco para trás, eu continuo à espera. Agora no versículo 6, lembra-te da tua misericórdia, da tua bondade. Agora versículo 16, tem misericórdia, tem compaixão. Versículo 7, não te lembres dos meus erros. Versículos 14 e 15, a intimidade com Deus previne os erros, as falhas, os pecados. Versículos 8 e 9, Deus dirige o humilde e o manso. Versículos 12 e 13, Deus dirige aqueles que o temem. Versículo 11, perdoa-me. E como é que isto aponta para Jesus? Como é que Jesus pode pedir perdão a Deus, o Pai? É quando Ele leva sobre si todos os pecados daqueles que buscam a Deus, que no fundo elevam a sua alma para o Senhor, o Deus misericordioso, o Deus da aliança. E no centro está então o perdão que é apresentado, que é dado gratuitamente na cruz. O versículo 22 tem essa expressão, redime Israel. Embora o salmo seja maioritariamente um salmo individual, ele termina com uma oração coletiva. Ao lermos a oração de Davi, o rei que aponta para o Rei dos Reis, nós lembramos-nos de que o que ele ora, nós oramos. Em Cristo nós oramos. Nós aprendemos a orar com Cristo, em Cristo e naqueles que têm fé no Messias, no ungido. A relação então entre a oração de Davi, que na verdade é a oração de Jesus, e o povo de Deus está precisamente neste versículo 22, uma vez que o Deus da aliança livra o rei das tribulações do seu coração, todo o povo de Deus pode estar confiante de que Ele o livrará de todas as suas tribulações. Quem confia no Senhor, confia que Ele é poderoso, é capaz de livrar de todos os problemas, provações e tribulações. Em Cristo expressamos a nossa confiança tal como Ele o fez, como o próprio Cristo fez, como aqui Davi faz. Pelo Espírito de Cristo também nós expressamos um desejo ardente de sermos guiados por caminhos de vida, guiados por Cristo. Nós confessamos os nossos pecados e suplicamos por perdão, e em Cristo nós oramos por uma redenção em quem nós podemos esperar. É em Cristo a nossa redenção. É nele que nós podemos estar confiantes. Então Davi está aqui a debater-se com algumas questões. Questões pesadas da vida, afirmando a sua dependência de Deus. Ele tem de confiar em Deus perante os seus problemas, perante aqueles que o perturbam, os seus adversários, inimigos, aqueles que o odeiam. Então este salmo desenvolve-se dessa forma e nós vemos esse progresso nos versículos de 1 a 7, orações em tempo de provação. No início do salmo nós vemos essas orações em tempo de aflição. A ajuda que nós necessitamos vem de Deus e isso é reconhecido aqui, é dito claramente. Na parte central, nós podemos resumir desta forma, são expressões de louvor em períodos de confiança. O nosso Deus é um Deus de confiança. Nós podemos confiar em Deus. Isso é a parte central do Salmo. E a parte final, como que um voltar às orações e aos pedidos, há um pedido de ajuda em tempos difíceis, tempos de tribulação, de provação, de perseguição. E nós temos essa confiança, como Davi tinha, em Cristo. Confiar em Deus traz-nos a vitória. Confiar em Cristo, confiar em Deus, traz-nos a vitória. O perdão dos nossos pecados e, por isso, o acesso a Deus, à sua presença. Nós passamos por situações difíceis por causa do pecado
por causa do nosso pecado e do pecado de outras pessoas. É por isso que nós temos tantas tribulações e problemas. É porque há pecado. É porque o pecado entrou no mundo. O pecado caracteriza-nos. É por isso que nós passamos por tantas dificuldades e é por isso que é tão difícil fazer escolhas e decisões, boas decisões, especialmente as mais importantes. Com este salmo nós aprendemos a orar de forma humilde, reconhecendo que somos pecadores. Então nós temos esta ideia de penitência aqui, de confissão de pecados. Versículo 7. Não te lembres dos meus pecados, os pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Mas há aqui um reconhecimento de pecado, há aqui uma confissão. Eu tenho pecados, eu sei que eu pequei. Então não te lembres, Senhor, das minhas transgressões, dos meus pecados, diz Davi. Versículo 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. E no versículo 18, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Agora, então o que é que significaria Jesus orar este salmo? Ele fazer esta confissão ou este reconhecimento de pecados, uma vez que ele não tinha nenhum pecado. Davi, nós entendemos, ele podia fazer esta oração, reconhecer as suas iniquidades, o seu pecado. Nós podemos certamente concordar que nós temos pecados da mocidade, transgressões, iniquidades, são muitos e muito grandes os nossos pecados. Mas e Jesus? Talvez a melhor maneira de ler isto seja que, como o rei que carrega os nossos pecados por nós, Jesus pode conduzir o seu povo em penitência, à luz de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não cometeu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É pelo facto de Jesus ter levado o nosso pecado, de a nossa culpa, as nossas transgressões terem sido lançadas sobre Jesus. Ele levou sobre ele com o escrito de dívida, com o documento que continha as acusações contra nós. Jesus levou, por isso ele foi à cruz, por isso ele morreu, por isso ele foi amaldiçoado. Nós precisamos de ajuda e mesmo sendo pecadores indignos, nós sabemos que podemos contar com o nosso Deus, porque ele é misericordioso, ele é bondoso. O nosso pecado foi lançado sobre o seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira a iniquidade, o pecado do mundo. Nós confiamos no caráter bom do Senhor. Bom e reto é o Senhor, diz o versículo 8. Por isso ele aponta o caminho aos pecadores. É porque ele é bom, é porque ele perdoa, é porque mesmo nós tendo pecado, mesmo nós tendo falhas, tendo fraquezas, nós podemos pedir a Deus, mostra-nos o caminho a seguir. Indica-nos qual é a tua vontade. Devo ou não devo avançar? Falo ou não falo? Bom e reto é o Senhor, por isso ele aponta o caminho. O versículo 6, Davi já tinha orado pedindo a Deus, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade, e com base no teu caráter. Se eu oro, se eu busco, se eu peço direção, é porque eu creio que tu és bondoso, que tu és misericordioso. E por isso, então, eu apresento os pedidos. O versículo 1, então, tem esta expressão de direção a Deus. Eu estou a invocar o Senhor. Eu estou-me a aproximar de Deus. A Ti, Senhor, eu elevo a minha alma, eu expresso a minha confiança em Ti. É em Ti que eu confio, Senhor. É em Ti que eu espero. É a Ti que eu oro, é a Ti que eu suplico. És o único que realmente pode responder de forma perfeita e poderosa. Mas os versículos 4 e 5, eles têm claramente este pedido, esta oração. Senhor, faz-me conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Senhor, ensina-me.
eu preciso fazer decisões. Eu tenho que fazer escolhas. Senhor, faz-me conhecer os teus caminhos. Senhor, guia-me na tua verdade. Agora, o Salmo também diz: a quem é que o Senhor guia? Que tipo de pessoas é que o Senhor conduz, aponta o caminho? É verdade que Ele faz isso porque Ele é bom. E nós não, nós somos pecadores. Mas há algo que distingue pecadores. Há algo que, sendo todos nós pecadores, há algo que este salmo mostra que faz distinção entre transgressores e iníquos. O versículo 9 diz que o Senhor guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. É verdade, o Senhor, Ele aponta o caminho aos pecadores. Mas a quais pecadores? A que tipo de pecadores? Os humildes e os mansos. E por isso eu queria citar um livro que chegou às nossas mãos, de Stuart Scott. Na verdade é parte de um livro maior, mas o título é Do Orgulho à Humildade. E nesse livro, o irmão Stuart Scott, ele diz assim: se o orgulho é um mal epidémico, então a humildade é a virtude ameaçada. Está cada vez mais difícil encontrar gente verdadeiramente humilde. A humildade é tão rara porque ela não é natural ao próprio homem. Ninguém é naturalmente humilde. Somente um verdadeiro cristão que tem o Espírito de Deus pode aprender e praticar a verdadeira humildade. Quanto mais aprendemos sobre esta virtude, tanto mais as nossas vidas serão mudadas, transformadas e abençoadas. Assim como o orgulho é a raiz de todo o mal, a humildade é a raiz de todas as virtudes. De todos os exemplos bíblicos de humildade, o maior, sem dúvida, é o do próprio Senhor Jesus. Jesus descreveu a si mesmo como manso e humilde de coração. Isso está em Mateus capítulo 11. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando alguém é suficientemente humilde, centra-se em Deus e nos outros e não em si mesmo. Esta atitude de se centrar nos outros, de pensar nos outros, em ser útil para os outros, em servir de alguma forma aos outros, resulta do seu desejo de amar e glorificar a Deus. Quem conhece Deus, quem ama a Deus, quem glorifica a Deus, quer servir os outros, quer ser útil na vida dos outros. A pessoa humilde não precisa de reconhecimento e aprovação, não está a competir com Deus, nem está a competir com as outras pessoas, não tem necessidade de se exaltar, de falar bem de si mesmo, reconhecendo que de maneira imerecida e irrevogável foi perdoada e o amor de Deus foi derramado sobre si, sobre essa pessoa, sobre ele ou ela. O centro está o perdão do pecado, é reconhecer que é pecador, mas que encontrou essa graça de ser perdoado por Cristo, por causa da cruz. A pessoa humilde não tem necessidade de se destacar dos demais. O alvo da pessoa humilde é destacar Deus, é exaltar Deus, é encorajar os outros a se relacionarem com Deus, a exaltarem também Deus, a servirem a Deus. Resumindo, o humilde não mais vive para si mesmo, e sim para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E nesse livro do Orgulho à Humildade há uma definição de humildade. A mentalidade de Cristo, uma mentalidade de servo, uma focalização em Deus e nos outros, uma busca do reconhecimento e da exaltação de Deus, um desejo de glorificar e agradar a Deus em todas as coisas e por todas as coisas que Ele dá. É isso que o irmão Stuart Scott propõe como uma definição de humildade.
É o desejo de glorificar e agradar a Deus em todas as coisas e por todas as coisas que Ele dá, focando em Deus, não em si mesmo, não nos seus propósitos, seus planos, seus desejos, mas focando em Deus. E nesse livro existem duas formas, duas abordagens que são muito úteis. Uma que é a descrição da pessoa orgulhosa, mas eu gostaria de ver com os irmãos a descrição da pessoa humilde, para colocarmos como um alvo, como algo que nós queremos ser, que nós devemos perseguir. E isto também é um teste, uma prova, um exame que nós podemos fazer a nós mesmos. O humilde reconhece, ou a humildade, é reconhecer o caráter de Deus e confiar nele. Humildade é ver a si mesmo como alguém que não tem o direito de questionar ou julgar o Deus Todo-Poderoso. Humildade é focar em Cristo. É orar frequentemente e com orações bíblicas. Aprendemos a orar com a palavra de Deus, a desejar aquilo que Deus quer que nós desejemos. Humildade é maravilhar-se com a graça e a bondade imerecidas vindas da parte de Deus. É ser agradecido e expressar gratidão aos outros. É ser gentil e paciente. É ver-se como alguém que não é melhor do que os outros. Ter uma visão exata dos seus talentos e habilidades. É ser um bom ouvinte. É falar sobre os outros somente coisas boas ou para o seu bem. Ser alegremente submisso e obediente àqueles que estão em posição de autoridade. É dar preferência aos outros em vez de a si mesmo. É ser grato por críticas ou reprovações. É ter um espírito disposto a aprender. Procurar sempre edificar os outros. Humildade é servir. É rapidez em admitir quando está errado. Prontidão em perdoar e pedir perdão. Arrepender-se de pecados como um estilo de vida. Minimizar o pecado ou fraqueza dos outros em comparação com os seus. Sentir-se verdadeiramente feliz pelos outros. Ser honesto e franco a respeito do que é e das áreas nas quais precisa crescer. Humildade é ter relacionamentos próximos. Ter amigos, ter pessoas que estão próximas a nós. Que nós permitimos que estejam perto e nós estamos próximas delas. É uma possibilidade de sondar o coração, de examinar. O que é que nós sentimos ao ler estas afirmações do que é ser humilde? À luz da Bíblia, à luz do exemplo de Cristo. Fazendo então esta pergunta, a quem é que o Senhor guia? Qual é o tipo de pecador, de iníquo que o Senhor guia? Ele, como já lemos no versículo 9, o Senhor guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. É verdade que o Senhor aponta, Ele guia, Ele aponta o caminho, Ele guia nas veredas da justiça, mas há condições para Ele o fazer. Mas o versículo 12 apresenta uma outra descrição daqueles a quem o Senhor conduz, a quem Ele guia. Versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Não apenas os humildes e os mansos, mas também aqueles que temem o Senhor. Mais à frente, no versículo 14, repete mais ou menos esta ideia, a intimidade do Senhor. Aquilo que Ele tem para si, consigo, os seus planos. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. É por isso que nós precisamos aprender a temer o Senhor. Vários versículos em Provérbios, mas eu gostaria de citar em Salmo, no Salmo 111, versículo 10, nós lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. É prudente, é sábio
praticar o temor do Senhor, ter medo de Deus, ter respeito, profunda reverência, ter medo de desagradar a Deus, de desobedecer a Deus. Isso é sábio. Praticar o temor do Senhor é prudência. E aqueles que praticam, aqueles que treinam o temor do Senhor, aqueles que pensam, será que isto que eu vou fazer, será que esta decisão que eu preciso fazer, isto vai agradar a Deus? Ou vai entristecê-lo? Nós temos um mandamento em Efésios 4 para não entristecer Deus. Não entristecer o seu Espírito, o Espírito Santo. É importante aprender a temer o Senhor, porque quem teme ao Senhor é instruído por Ele. Deus instrui no caminho que deve seguir, no caminho que deve escolher. O Senhor revela-se, revela a sua aliança, Ele revela os seus propósitos, a sua vontade àqueles que o temem. É por isso que nós precisamos continuar empenhados em aprender a temer ao Senhor, em respeitar o Senhor, em honrar, glorificar, falarmos do Senhor, da sua palavra, da sua vontade, dos seus mandamentos, dos seus princípios, sermos claros nas conversas que temos uns com os outros. Quando nós sabemos aquilo que agrada ou desagrada ao Senhor, sermos capazes de dizer com total clareza ao nosso irmão, à nossa irmã, não, isso aí nós não vamos seguir. Nesse caminho nós não vamos fazer isso, porque isso deixa o nosso Senhor triste. O nosso Senhor fica irado. O nosso Senhor chama de abominação esse tipo de comportamento. Então nós vamos assim nos incentivando a temer o Senhor e a buscar essa sabedoria. E o versículo 21 tem então esta oração, e foi assim que nós começamos este culto, lembrando que Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Preservem-me a sinceridade e a retidão. Porque é assim que Deus quer ser servido e adorado, por pessoas retas e sinceras, pessoas que o adoram em verdade, em espírito e em verdade. Que lhe obedecem porque o conhecem, conhecem as suas promessas, mas também conhecem o seu caráter. Bom, justo, reto, sabem que devem temê-lo. Por isso, preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Termina assim esta oração. Depois, sim, lembra do povo, que somos povo de Deus. Nós queremos realmente que o Senhor salve todos os seus escolhidos, os seus eleitos, aqueles que andam por aí espalhados, mas que Ele reúna em um só corpo. E Ele está a fazer isso. O versículo 21, então, tem essa ideia: preservem-me a sinceridade e a retidão. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus, quando fala de adoração, de culto, Ele diz que o Pai, Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E nós queremos ser encontrados neste lugar, nesta hora, mas não apenas neste lugar e nesta hora, mas nós queremos e pedimos a Deus que Ele faça de nós adoradores assim, verdadeiramente humildes e mansos e que o temem, para que possamos ser guiados por Ele nas decisões que precisamos fazer. Há decisões importantes esta semana. Alguns têm algumas decisões importantes para fazer. Algumas conversas que precisam acontecer. Algumas visitas, algumas ligações, algumas mensagens precisam ser respondidas. E fazer decisões é algo muito difícil. Por isso nós precisamos da direção, da orientação de Deus. E assim como Davi orou, nós também devemos pedir: Deus, orienta-me. Senhor, guia-me. Se nos submetermos a Ele com mansidão, com humildade, Ele ensinar-nos-á os seus caminhos. Se o amarmos, se o temermos, se obedecermos à sua palavra, Ele aproximar-se-á de nós e partilhará conosco os seus planos. A sua aliança Ele dará a conhecer. O Senhor guia os humildes na justiça. O Senhor ensina aos mansos o seu caminho. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Nós confiamos que Deus nos mostrará o caminho a seguir. Nós confiamos que Deus atuará
em nós, no nosso viver, Ele vai abrir os nossos olhos, Ele vai nos dar discernimento para nós sabermos o que fazer. Nós confiamos nisso, porque Deus é bom e porque Ele nos está a ensinar a ser humildes, a sermos mansos, Ele está a ensinar-nos a temê-lo. Deus nos guiará junto a si, nos conservará. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Em todo o tempo, com amor, com bondade, com graça, com verdade e misericórdia, Deus nos guiará.